gente tem muitos italianos indo para o Brasil, para a Argentina, mas depois principalmente para os Estados Unidos, né, também, mas tem também no Canadá, por exemplo, né, em outros países. É uma diáspora que se relaciona intimamente com a situação econômica da Itália, né, então as pessoas procurando, tanto no campo quanto das cidades, um melhor lugar para viver e o sonho de fazer a América, como era dito, né? E de fato, aqui na América, você tinha a possibilidade de um recomeço, de tentar começar uma nova vida e ganhar dinheiro e viver melhor do que as pessoas estavam vivendo lá na Itália, né? Então, a gente tem uma característica muito forte da imigração italiana no final do século XIX, que é uma imigração do norte da Itália, familiar e cujo destino era a lavoura cafeira. Esses imigrantes passavam aqui pela hospedaria de imigrantes, aguardavam 3, 4 dias, né, descansavam, se alimentavam, passavam por uma inspeção médico-sanitária e depois eram encaminhados para a lavoura cafeira, né? E depois há um outro fluxo migratório importante de italianos para o Brasil, com características já um pouco diferentes da do final do século XIX e do começo do século XX, que é a imigração italiana pós-Segunda Guerra Mundial. Era uma imigração porque tinha uma mão de obra um pouco mais qualificada, tinha médicos, engenheiros, advogados, e que por questões relacionadas aos deslocados de guerra, como eram chamados, refugiados, eles procuram emprego na América do Sul, na América do Norte, e aí o Brasil atrai também um pouco essa mão de obra na década de 50, 60 do século XX. Então, o principal fator, né, era a questão econômica. Aqui, de fato, você tinha um salário melhor do que na Itália. Você tinha, a princípio, uma propaganda que dizia que você viveria melhor aqui no Brasil do que na Itália, especialmente em algumas regiões na Itália, né, que de fato faziam com que muita gente passasse fome. E também um outro fator que foi muito importante, o subsídio pago pelo governo de São Paulo especialmente, né? Então foi maneira de São Paulo competir com a Argentina, com o Canadá, com os Estados Unidos, que eram outros países que atraíam mão de obra italiana. A maneira que São Paulo encontrou foi pagar a passagem de navio e de trem, ou seja, você oferecia uma propaganda muito boa, né, relacionada ao trabalho no estado de São Paulo. Essa propaganda muitas vezes não condizia muito com a realidade, mas a propaganda era eficiente. Você tinha também um desespero dessas pessoas em querer sair de algumas regiões e algumas províncias italianas, e também como forma de competitividade você dizia que ia pagar as passagens para essas pessoas, ou seja, você oferecia um emprego com um bom salário, uma vida melhor, a pessoa em situação de desespero, e ainda pagava a passagem para ela decidia migrar. Especialmente falando um pouco aqui do prédio em que nós estamos, que é o edifício em que funciona o Museu da Imigração, né? Antes era a Hospedaria de Imigrantes do Brás, um edifício que funcionou oficialmente de 1887 até 1978 e abrigou durante esses 91 anos cerca de 3,5 milhões de pessoas, e entre esses 3,5 milhões de pessoas nós temos uma maioria de imigrantes italianos.